Ah, voltamos no nosso Business Cast, o nosso Ghost Dodóizinho voltou, tá gravando e dando bronca na gente, que esse cara não descansa. Mas a gente tá aqui gravando, domingão, pra sair na segunda pra você. Querido, seja muito bem-vindo, meu irmão. E o tema hoje é legal, hein? Estamos de volta aqui. O tema hoje é as empresas estão quebrando. Por que as empresas estão quebrando? E isso é uma coisa que vai aumentar. É uma tendência que deve aumentar aí ao longo do ano. Aí, A empresa vai quebrar mais gente. vai quebrar mais gente. Mas pelo que eu tô entendendo hoje é por que as empresas estão quebrando, mas não talvez pelo motivo que você imagina. Então, presta atenção no podcast de hoje, tira essa dúvida, manda pra gente, manda pra rádio, entra em contato. O Negrinho não consegue nem mais no supermercado. As pessoas estão pulando, Negrinho, me fala sobre aquilo. Brincadeiras à parte, Negrinho. Não tá tanto assim também, né? Não está tanto assim, mas está assim, né? As pessoas estão perguntando. Que bom, cara. Tem muita gente ganhando dinheiro, né, Negrinho? Tem muita empresa aí que você fala, nossa, o pessoal tá faturando, nova geração vindo com inovação, a tecnologia bombando, muita gente ganhando dinheiro mesmo. E eu não tô falando aí nenhum de TikToker da vida, YouTuber da vida, não tô falando disso, não. Tô falando de empresas mesmo. E o empresário, ao mesmo tempo, pressionado, cara, não, eu preciso fazer acontecer, velha guarda, vou, dívidas bilionárias, empresas faturando, mas com dívidas, e aí vendem, depois com as dívidas. Então, assim, é um mercado meio louco aí para você que está ouvindo. Não necessariamente não é porque a empresa está com dívida que ela não está valendo. Pelo contrário, tem empresas aí girando, 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 mesmo com dívida, e depois sendo vendidas a valores exorbitantes, né? Na verdade é simples, né? Você tem dois indicadores de ponta, né? As pessoas, quando a empresa ela vê que ela está com um problema, tá certo? A primeira coisa que o empresário faz é querer aumentar o faturamento. Então você expande venda, dá buscar mercado. Na verdade, você tem o outro lado da história, né? Que é o custo, né? Então, se você pega hoje, você tem aí o petróleo cada hora está num patamar, né? O dólar fica variando, né? Você não tem hoje referência a nível de custo, né? Por que a empresa está com problema? Por que as empresas estão indo para o endividamento? Porque é questão de custo. Não adianta vender mais. Você tem que... É aquela história que nós falamos lá no outro podcast, né? Talvez lá no começo. É a história do sapo, né? O momento agora Essa história do sapo tá pegando, ele virou. Pega impulso. você recorre, ganha musculatura para você ver. Então, o empresário sai aumentando, porque o que acontece? As empresas vão saindo do mercado, vai sobrando mercado. O mercado vem procurando, certo? Você não tem hoje uma referência de custo, né? Você tem o preço que a gente conhece aí, que então o cara teve 30% de aumento na matéria-prima, na planta, né? Então, Vai passar. vai refaçar. E esse ajuste de custo, quando você repassa na formação do brasileiro, não vende. Aí você fica, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você pega o filhotinho do rabo, ele fica correndo atrás do rabo. Então você... Nessa análise aí, você acha que o empresário está trabalhando muito mais para tentar achar grana, porque está meio que trabalhando o dobro para tentar buscar, não é a mesma forma de ganhar, tá mais difícil ganhar dinheiro. Como é que está mais difícil? Você não tem ajuste, você perde o controle, né? Você tem uma estrutura de formação de preço, de custo, de produção, essa coisa toda. Quando tu começa a desequilibrar tudo, né? Aí você chega lá, na hora de você fechar o resultado, está no vermelho. Aí você procura a solução, está no vermelho. Então, esse processo é um processo que tem que ser interno. Você tem que reposicionar a sua empresa dentro do mercado. Talvez seja o mais interessante é diminuir. Tentando pegar o eixo que você falou no começo, o cara às vezes está muito focado em captação de lead, vender, e a operação está meio patinando, né? E aí eu não sei se é porque o mercado está tão instável que toda hora o jogo muda, né? A parte fiscal e tributária, entre outras tantas no Brasil. Se é isso, e aí é sempre uma novidade, está difícil atualizar e jogar o jogo, ou ele não tem conhecimento, está muito na velha guarda. O que você acha aí? Não, na verdade, tudo é informação, né? Eu estive falando isso toda hora, buscar informação, buscar opinião. O principal agora é ouvir e trazer o que o mercado... Primeiro, olhar o mercado, né? O que está acontecendo no mercado. Você sabe, o empresário percebe nitidamente dentro da empresa. Quando ele vê lá
mix dele de venda, que ele começa a alterar o mix, né? O portfólio começa a alterar e ele tem que olhar para dentro da empresa, né? O que está acontecendo? Então, reuniões que você tem que fazer dentro da empresa são reuniões mais, antigamente eram periódicas, hoje você tem que ter um acompanhamento mais próximo, né? Não adianta, tem que saber o que está acontecendo, né? Muda um pouco o perfil do empresário também, a dinâmica do empresário. Pelo que a gente conversou em off também, o que está acontecendo, a gente tem percebido isso, que o endividamento tem subido muito, né? Não só o PJ, como o EPF, né? Tanto a pessoa física quanto a empresa, tá todo mundo aí, o endividamento subiu muito, né? 15% da taxa de juros, ninguém sobrevive. Tá difícil jogar, hein? 14, 15, não joga o jogo, não fecha a conta, né? Qualquer coisa hoje, você pega aí uma linha de crédito, qualquer coisa hoje aí é 5%, 6%. Você acha que isso está ajudando as empresas a quebrarem? Porque o endividamento, o banco, ele sempre é ele vai buscar no banco a hora que ele está se afogando, tá certo? Então o banco vai te dando crédito, né? Você tem o nome, está redondinho, ele vai te dando crédito. Quando você não equilibra a sua gestão, você fecha a conta, você tem que pagar despesas, certo? Então não é só salário, matéria-prima, você tem que pagar. Quando você fecha a conta, o financeiro fala, está apertado, certo? Você vai lá no banco e pega dinheiro. Quando você pega dinheiro, você arruma um sócio, né? O banco é o teu sócio mais feliz do mundo. Ele é o que você tem de melhor. E a gente conversou aqui antes de começar também sobre as vários tipos de dívidas, né? Tem aquela que você consegue pagar, tem aquela que é impagável, enfim, Você tem fluxo de dívida, é uma coisa. Fluxo de dívida é o seguinte, você tem recebíveis, por exemplo, o teu perfil o teu prazo médio de pagamento de recebimento ele alongou por questão de mercado, você tem que melhorar, mudar a sua negociação. Isso são os recebíveis, tá certo? Então isso se antecipar, né? Tem coisa que é dívida onerosa, né? Que é de ônus, tá? Que é dívida realmente de prejuízo. Você está pagando o prejuízo, aí você não volta mais. Tá? A dívida onerosa, ela não sai do seu fluxo de recebimento. Era uma dívida que é de eterno. É eterno. Você tem que, alguma coisa você tem que resolver para pagar ela, ou senão ela vai te comer. Que é o que a gente está vendo aí nas operações, né? Tem operações, a gente vê aí no mercado, o cara está vendendo a empresa, tem 1 bilhão de dívida, aí você vai ver, a dívida é onerosa, né? Tecnicamente. Que é uma dívida que só se puser dinheiro novo para pagar. A estrutura da empresa não paga mais. E às vezes o médio do não consegue estancar alguma dessas dívidas. A gente vai ficando nela e Vai vai aumentando, vai rodando, aí vai patrimônio, aí vem de casa na praia para pagar, aí vem de sítio não sei onde para pagar. É um papo que a gente pode ter também de estratégias de estancar dívidas, né? Não é tão fácil, né? Existem várias formas. Às vezes tem que nem da empresa. Dinheiro novo. A dívida onerosa você só paga com dinheiro novo. Você não paga com o fluxo de recebimento ou operação da empresa, ela não paga. Fecha a conta. Não fecha a conta. Então você tem que vender patrimônio, vender imóvel. Tem muita gente fazendo isso. Agora, cabe ao empresário saber o momento de parar ou não. Né? Você pode, por exemplo, chegar para a empresa e falar, não dá mais. Então, essas impagáveis aí, você acha que é falta de competência do cara que não soube fazer além da gestão, né? Ou tomar uma decisão antecipada, ou, opa, estudo de cenário, o cenário está assim, está mudando o meu mercado, porque às vezes ele se culpa muito, né? Eu não consegui vender, não, às vezes o mercado mudou. E você às vezes não se atualizou, comeu bola, tudo bem, não se atualizou, não conseguiu se atualizar, perdeu o time aí, só que a dica é aí, ela vai te engolir. E aí a dúvida né? Você acha que é consequência de uma ação dele? Mas sempre é erro de gestão, não tenha dúvida. O banco, que é o agente financeiro, ele trabalha ele vive do quê? De emprestar dinheiro. De forma genérica, né? Tem outras coisas, mas ele empresta dinheiro. Sabe? Esse é o negócio dele. Ele também é uma empresa. O empresário que está do lado de fora, o que vende pneu, o que tem padaria, também é um empresário. Só que o banco também é um empresário. Ele tem que dar lucro para pagar o funcionário, pagar a Só que o lucro deles de que é? Os juros. Então, quando o banco tem momentos na economia que o banco percebe que ele está com o caixa cheio. Tá certo? O presidente fala, precisamos emprestar dinheiro porque
nosso faturamento está caindo. Então a gente chama o cliente e começa a enfiar dinheiro no cliente. Caixa lá embaixo, tá certo? Ele vai girar, bum, sobe, o que era 3 virou 8, certo? Então ele tem que girar dinheiro. Então o banco é fundamental, ele é fundamental. O agente financeiro, ele te ajuda a crescer, só que dentro de um processo onde você tem que olhar para dentro da sua empresa. Tá certo? Essa dívida onerosa, normalmente ela acontece por erro de gestão. Né? Erro de visão do empresário ou por não perceber o mercado, ele vai buscar esse dinheiro que o banco está disponibilizando que ele precisa ser emprestado, assim, para cativar, né? Então esse é o erro normalmente de gestão interna. E isso não é diferente para estatais. Quando a gente migra para estatal, vou jogar aqui a lenha na fogueira, vai. Quando vai para estatal, que a gente tem visto, você falar muito da Pokémon aqui, Correios, entre tantos, né, cara, que tem dado problema aí, a não privatização, ou privatização, que não é o assunto aqui no momento, se privatiza ou não, mas a gente tem visto estatais quebrando, ela é quebrada há um tempo, né? Uma empresa estatal ela é a mesma, ela entra na mesma lógica de uma empresa privada, perfeito? O que muda? O que muda? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu vivi esse exemplo aqui. Em 1990, nós montamos o Sebrae que está aí, o sistema Sebrae. Ele é o 5º S do sistema. Senac Sesc, Senai SESI para funcionários, CPF e o Sebrae para CNPJ. Foi a maior experiência que teve no Brasil de apoio a micro e pequeno empresa. Ele ficou até 96 na mão, o conselho deliberativo dele era tocado por empresários. O presidente da Federação do Comércio, o presidente da Federação das Indústrias, o presidente da Federação da Associação Comercial e assim por diante. Um belo dia entraram os políticos, eles têm 7 votos do governo, então aí para chegar no estatal. Se você pegar daquele dia para frente, quem são os executivos do Sebrae? Não são ex-empresários ou pessoas contratadas, são tudo ex-deputado federal, ex-senador. Então, aí você fala para mim, o político, ele não tem capacidade para gerir? Ele tem, mas ele é político. Então, por que o Correio está quebrando? Né? Ou quebrou, foi feito. Quebrou, foi porque ele é uma empresa, ele é um cabide político, tá certo? Então, o cara, para chegar no governo federal, ele tem que indicar pessoas, né, para fazer acordo. Então, ele indica político. Ele não indica o profissional competente, ele indica aquilo que tem mais amizade com o cara que manda, certo? Então, as empresas estatais, todas certas, Petrobras, tudo que você imaginar, e outras, tá certo? Elas são indicadas por políticos. As pessoas que vão lá, não é que elas são incompetentes, elas são políticas, tá certo? E o político tem que fazer política, não administrar emprego. A cada macaco ou do seu galho, perfeito? Essa é a visão. Então, hoje você tem problemas que são problemas gerais. As empresas estatais, elas dão um prejuízo gigantesco. Então, e aí fica essas dívidas impagáveis, né? Não paga. Correio não tem como pagar. A pessoa que vai colocar um profissional externo no correio, o cara tá ficando doido. Aí hoje sai, né? Ou tiro ele, né? Porque o que acontece? Você tem um problema. Agora, você pega o correio, ele é ruim? Não. Ele é o correio, ele é fundamental. Ele entrega as nossas correspondências. Agora, como é que ele vai concorrer com uma Shopee? Como é que ele vai correr com uma... Entra no business, né? Tem que ter. Aí é custo, qualidade, tá certo? Como é que ele faz, tá certo? Então, você olha as viaturas do correio, tudo caindo paralelo. Tudo isso. Então, agora você tem que reestruturar ela no conceito. Primeira coisa, tirar a política fora, certo? Então, o político fica lá no Congresso, no Senado, política, certo? Aí você põe profissional para arrumar. Tem capacidade? Ele tem, lógico que tem. Certo? Vocês têm, eu estou pegando mais ou menos o que você está falando e trazendo o nosso mundo, descer um pouco de nível aí. E a gente tem visto aí uma avenida aqui famosa da cidade, que aí que você já até brincou aí, que abre, fecha. A Avenida Quitinha. E aí você acha que o motivo é o mesmo. Eu posso, tanto lá em cima em estatais, tanto em megas empresas, quanto a pequenas empresas, a gente pode criar isso é o que logo no geral, eu posso criar um padrãozão, é gestão, ou é X. Por que estão abrindo tantas empresas e fechando tantas?
Porque primeiro aí um segundo problema, né? Você vai aqui em Atibaia, tudo é bonito, né? Tudo é bonito. De repente você anda lá, tem uma avenida aí. Pega Lucas, não sei. Aí você olha, o cara pega, faz um empreendimento e enche de loja, né? O cara vai lá e compra por exemplo, uma franquia, né? A franquia é um negócio super interessante e tal. Só que aquele cara que está na ponta da franquia, ele tem que entender que ele é um empresário. Não adianta vir, olha, bonito, o franqueador chega lá e dá tudo para ele, certo? Só que ele não sabe gerir empresa, ele nunca foi empresário. Então ele tem que primeiro... acho que vem sozinho, é tudo não vende, a bandeira não vende. Vende uma semana, duas. Agora, tem que ter atendimento, tem que ter qualidade, tem que ter uma série de coisas. Por que o cara quer? E aí a desculpa é o ponto. É o ponto. Aí fala, não, o ponto tá ruim. O ponto tá bom. E não é o ponto. Você tem que pegar e você tem que ser empresário. Então você tem que sair do lado de cá, certo? Que você é um empregado registrado, do executivo. O cara mora para Atibaia, numa cidade fantástica que nem essa. Agora, pô, eu vou pegar Fernão Dias todo dia. Então vamos montar um negócio aqui. Isso. Né? Então ele tem público diferente. Certo? Ele tem que. A empresa, ela é uma empresa, ele deixa de ser empregado e passa a ser empresário. Ele tem que separar a vida particular dele da vida empresarial, certo? Ele não pode jogar a estrutura toda dele que ele tem de custo em cima de uma empresa. Quando ele abre um negócio, é meio uma criança, né? Você tem estatísticas daí que a gente fala, só bem ilustrar isso, né? Esse número, 80% das empresas que abrem morrem no primeiro ano. Os próximos 20% morrem em 5 anos. Em passados 5 anos, sobrevive. Mas você acha que isso tem a ver que ele não sabe analisar riscos, não sabe fazer estudo de mercado? O que está passando desapercebido desse cara aí? O que está pegando? Então, vamos ajudar esses caras. O que está rolando? Então, é isso que eu te falo. O poder público. Sem falar de mão de obra, hein? A gente nem entrou no detalhe de mão de obra aqui. Mão de obra é o caos, né? Que agora virou um caos. E nós já falamos sobre isso, que são as formiguinhas, aquela coisa toda, tá? E você tem um problema. Para falar real aí, qual é o problema real? O problema dele é que ele tem que procurar alguma coisa para entender. Conhecimento. O que é ser empresário, né? Primeira coisa, o que é ser empresário? Né? Você tem aí cursos aí, por exemplo, Empretec, né? Que é um curso fantástico, tá certo? Um trabalho fantástico também. O que é ser empresário? Né? Quais são os riscos, quais são as dores, o que você tem que fazer, o que você tem que analisar. Você tem que ser, pode ser que você faça uma coisa dessa e fale, eu não quero ser empresário, né? Não quero, cheguei à conclusão. Mas eu acho que além do que você está falando, além dele entender quais as obrigações, enfim, tudo que tem que fazer como gestor, como empresário, conhecimento e tal, tem que estar faltando talvez o autoanálise. E peraí, será que eu tô para isso? Será que eu sou para isso? Eu tenho E não tem nada, né, de demérito. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Bem, ok. Você pode continuar sendo um grande executivo, você pode ser empregado ainda e tá tudo certo. Não é todo mundo é obrigado a ser empresário, não é isso. E empresário é algo melhor. Cuidado que não é bem assim. Talvez você ganhe mais em alguns casos, de diretor, alguma coisa, do que como empresário. Empresário você não tem hora de dormir, você não sabe como vai ser o dia seguinte. Meu amigo, a conta chega, não é? Aí chega no sábado, todo mundo quer fazer churrasco, você tem que abrir a loja. Sim. Acompanhar a loja. Aí você fala, mas vamos deixar de fazer churrasco? Certo? Aí faltou funcionários, você vai ter que ir. Tem que ir lá. Não tem o funcionário, não veio, você tem que ir lá. Então essa história toda, ela é bacana. Dá lucro, o lucro é uma coisa fantástica, certo? Você trabalha com e tem o prazer também de ser empresário, mas o lucro é um negócio que te permite uma certa coisa, certo? Dinheiro é show. Show. Acho que a gente tem que parar também de demonizar o dinheiro, né? Porque muita gente demoniza o dinheiro, né? Porque, tem que ganhar dinheiro, você tem que realmente girar, abençoar outras pessoas. E quem está debaixo do seu guarda-chuva ganhar dinheiro também, além desses guarda-chuvas, eles também serem felizes, realizar sonhos. E você, como empresário, proporcionar isso para todo mundo. E não se expande, hein? Negrinê, que tem empresário que ganha menos que o próprio funcionário. Tem alguns aí que você fala, meu amigo, o funcionário está ganhando muito mais do que o próprio empresário. Então, isso eu tenho certeza, né? Nós passamos por isso. Só que ele tem que olhar para ele e falar, pô, tudo bem, a empresa vai crescer, na hora esse modelo, essa situação vira. Agora, nem tudo que é bonito, nem tudo que reluz é ouro, né? Então,
Você olhava, vou montar um negócio aqui, para cá, vou botar um negócio. Você precisa analisar primeiro. Eu acho que, principalmente franquias, né? A ABF, a ABF, ela tem uma Associação Brasileira de Franchise, ela tem cursos, ela põe o cara lá dentro, tá certo? É só procurar, antes de comprar a franquia, ó. Aí o cara vira o cidadão de cabeça para baixo, né? Você tem perfil? Tá, você chora, você acorda às 6 da manhã, você toma calmante, estou imaginando. Você fez enxacar, uma coisa que você faz, né? Então por quê? Porque não adianta, você tem pessoas que não têm perfil, tá certo? Não tem perfil. Diferença de tudo bem, né? Não é menos nem mais. Não é demérito. Não, nenhum. É perfil. Você pode ser um investidor, você tem dinheiro, você pode pegar um sócio que tenha perfil, né? E você vai na outra ponta. Ah, eu sou um investidor, o outro é o que executa, o outro. E vai que vai. Isso é capacidade, você aprende. Primeiro acabar um dia sobre sociedade. Isso aí é uma grande bomba, meio negrinho. Que é difícil, hein? É pior que casamento, hein? É pior que casamento. No sentido de escolha, não estou falando que casamento é ruim. No sentido de escolha, de tomar decisões. Quem vai ver a esposa vai ouvir, a casa vai cair. Não, isso é legal, é isso aí mesmo. O sócio, ele é como se fosse tua esposa. Tem jeito. Agora, a empresa dá certo, dá. E vários empresários que começaram pequenininho, tão grandes, têm liderança de... Eu acho que é um podcast que a gente podia falar sobre isso. Nossa sociedade, ver o Ghost. Pode ser muito legal. Como escolher um bom sócio? Tem um tema que eu acho que é difícil hoje, né? Como escolher um bom sócio? E é só pela capacitação? Será que é pelos valores que ele tem? O que é, né? Acho que a gente pode gravar algo sobre isso. Aí fica a dica para a nossa empresária Camila aí, nos ajudar nesse sentido aí. E é interessante isso aí, porque é um casamento, né? Sócio, ele é um casamento. Se você escolher errado, também já é separação inevitável. Ou ele acaba com o seu também, né? Ele leva todo mundo junto. Vai tudo pro buraco. Casamento, dinheiro, família, né? Você acha que o medo e a paralisação, os empresários hoje, eles estão mais inseguros? Né? Como é que é isso aí? Tem travado a tomada de decisão? Porque com tantas mudanças, com tanta coisa acontecendo, tantos medos que nós temos, hoje a gente tem, o empresário tem muito medo da parte trabalhista, né? Que é um grande problemão pra gente. E não acertou ainda a mão, né? No Brasil ainda está meio bagunçado. Aí isso pode, isso não pode, isso não pode, você vai esperar, aí você recebe 3 processos trabalhistas. Fala, cara, eu não quero entrar nessa. A parte tributária também é um grande problema. A parte de captação de dinheiro parece fácil, mas tenta lá no banco, você vai ver o tamanho da paulada que você vai tomar para pagar depois. Então, assim, as coisas não são tão simples no Brasil. Eu dei alguns exemplos aqui, mas você acha que existe muito medo e isso tem paralisado o empresário ou para virar empresário ou para continuar executando o negócio dele? É o conjunto eu acho, que a gente vê aí, acho não, tenho certeza, né? É o conjunto de situações. O meu governo, né? O governo é o seguinte, como é que o governo tem que fazer, né? O governo tem que administrar a máquina dele, certo? Então, o governo, ele não faz a lição de casa, ok? O governo, seja municipal, estadual ou federal, ele não faz a lição de casa, tá claro? A gestão pública, ela também tem custo. Custo de salário, custo de investimento, custo de devolver para o cidadão tudo que paga de impostos, tá certo? E eu queria ter sido. Então, a gestão pública, o gestor público, em todos os níveis, ele não faz gestão de casa, entendeu? Ele joga para cima da sociedade a ineficiência dele, que é aquilo que nós acabamos de falar lá atrás. É aquele apadrinhamento de cargo, o cara, prefeitura, o cara... 15 secretarias. Eu acho que isso não vai acabar, cara. Não, primeiro ponto. Então, 4 ele toca a cidade. Então, é assim, esse é o primeiro ponto, certo? O outro ponto, o que acontece? Do outro lado está o empresário, certo? Essa pressão toda vem para cima do empresário. Então, você tem uma justiça do trabalho, eu acho que tem que ter, certo? Eu acho que tem que ter. Por quê? Porque ela faz parte de que permeia a sociedade. Ela tem que existir. Só que a justiça do trabalho, aí todo mundo fala, ela é a favor do empregado, né? Certo? Você tem que criar e modernizar a justiça do trabalho com uma série de fatores, entendeu? Que tem que existir. Porque você tem tanto o empresário que não cumpre suas regras, a gente sabe disso, né? Que tem regras para serem cumpridas, você tem que defender o empregado. Esse é o primeiro ponto. Você tem a ineficiência dessa pressão em cima do empresário, que é uma ineficiência tributária. Então, você vê agora o IVA, né?
O mundo inteiro facilitou o IVA, né? O nosso, a média do mundo é 22%, já falamos isso. Vê, lá em 28 agora de novo. Vai chegar a 30 agora, porque... Então, tudo no Brasil, você tem que... Então, Isso está muito, vamos piorar. vai piorar. Então, essa pressão em cima do empresário, você vai criando um custo, tá certo? De operacional do empresário que é gigantesco. Se você olhar, você tem empresa, se você olhar, eu tenho empresa, que eu pago de impostos, tá certo? É um negócio absurdo. Não, e serviço. Porque eu tenho todas as empresas, tanto físicas, né? E serviços também, mas quando você vai com serviço de impostor, tá paulada, de imposto. Aí você fala, meu amigo, e eu não tenho nada, você não tem estrutura, né? É você e o computador. Eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu me E autoflagelo. uma porrada, né? Agora, você olha isso, então essa pressão toda em cima do empresário, ela cria uma estrutura pesadíssima, tá certo? Claro, por empresário. É um negócio complicado. Eu não estou discutindo política, tá certo? Porque eu não estou entrando em política. Tá sendo do Estado, né? O Estado. Não, do Estado. Então, essa questão toda, ela tem que ser revista. Então, hoje, se controla a economia, isso é mais antigo do que uma taxa de juros. Certo? Então você põe aí, nós falamos sobre isso, você sobe a taxa de juros para segurar o consumo, né? Então isso já foi, né? Você tem que outras coisas mais modernas, né? Então você olha e as regras têm que ser muito claras. Por que a China, né? Falamos aqui antes de começar, desculpa, o programa do Jornal Nacional, o jornalista está na China. Por que a China? Lá é claro, certo? 50% do que você ganha é do governo. Mas 50% assim. mas tem entrega, né? Eles entregam, né? Tudo bem. Tem qual é a parte ruim da China, né? Já vi, mas a maioria ali o negócio. Se você olhar, está passando na televisão, está todo mundo surpreso que é a China. Todo mundo acha que os caras andavam aqui. Até parece de... correndo com carinho. É um país de primeiro mundo. Então hoje é o primeiro mundo. É a segunda economia do planeta. Que mandei um vídeo aí, que está pegando já. A China exporta hoje mais do que os Estados Unidos e a Alemanha junto. Cara, eu te mandei o vídeo. Então você olha a China, por que ela faz? Ele é muito claro, funciona assim. Certo? Metade é do governo, que você ganha de lucro, e metade é sua. Então 75%, 78% da China é iniciativa privada. Certo? Só que metade do teu lucro é do governo. Não tem regra, isso que eu estou dizendo. Aqui nós temos tanta lei, tanta coisa, tanto que não funciona. Então fim dessa pressão que nós estamos falando aí. Em cima do empresário. O empresário fica correndo atrás do rabo. Então, além de toda essa parte que foge um pouco da gente, né? Você falou aí bastante de ações, de ações contra o empresário que foge da alçada dele, né? Ele não consegue. Todo isso tem gente para o Paraguai, que a gente falou, tem gente para o Uruguai, tem gente indo embora. Mas foge da nossa mão. A gente fica aqui só esperando. Será que um dia vai melhorar? Será que o governo vai melhorar aquilo? Será que aquilo? E aí o meu medo é ficar nessa... ó céus, ó vida. Tá, cara, e aí? O que a gente faz? Larga o barco, né? Como é que eu acho alternativas? O que diferencia mesmo o cara que sobrevive no Brasil, uns leões? Porque aqui, o cara que sobrevive aqui, meu amigo, ele vai para qualquer lugar. É valente, hein? Vai bem, hein? É valente, hein? O empresário que sobrevive aqui, ele vai bem. É valente. Então, mas o que faz esse cara, na prática ali, no dia a dia, fala, esse cara, ele tá conseguindo surfar a onda que eu não enxerguei aqui no Brasil. O que eu faço? Eu tô te colocando na saia justa aqui, porque, na verdade, que a gente tem nos podcasts, a gente tem muita coisa contra o empresário. Só tem, né? Só tem. A gente falou aqui, estatais, enfim, tudo em geral. Mão de obra é um grande problema. Então, carambosas. Tem um monte de imposto, não consigo pegar dinheiro porque o juros é alto. Não tem mão de obra. O dinheiro está parado, ninguém está gastando. Vamos fechar a mala, vamos morar lá com o Ghost, lá na Austrália. Então, assim, minha preocupação eu preciso dar uma solução porque esse empresário está nos ouvindo, né? Amigão, vem cá, o que você faz? Além de, acho que procurar pessoas que estão dando certo. Procura os caras que estão dando certo e fala, o que é? Eu acho que tem que olhar as experiências que funcionam, né? Você tem gente aí, a grande maioria aí não está funcionando. Você tem essa minoria que está aumentando, que não está com problema em aumento. Mas isso aí é falta
de participar, por exemplo, de uma associação comercial. A associação comercial nossa aqui, que é extremamente atuante, Sim, tem treinamento. direto está fazendo curso, direto traz palestra, direto traz Aí você especialista. vai lá, tem 6 pessoas. Aí você chega na sala, outro dia eu fui lá que me convidaram, e 4 pessoas na sala. Então, Tem uma associação, então participar de órgãos aonde tem esse empresário, conversar com outros empresários. Você pode ser concorrente, mas não é inimigo. sim. Você Mas vai te correndo- ajudar, com certeza. Pelo você ouvir o que você está fazendo, o que você está Do olhando. jeito que você tá comprando, porque eu tô comprando agora. Concorrente, eu acho que é fantástico. Você vai disputar o mercado, mas aí tem a visão de que o cara é meu inimigo. Né? Então não tem inimigo. Né? Existe competência, nós já falamos aqui. Né? Não existe. Você tem que ter, você tem que ser um grande empresário, mesmo que você tenha uma oficina de costura. Você tem que ser um grande empresário, mesmo que você tenha uma lava-rápido. Por quê? Porque você tem que administrar, você tem que ter cabeça de empresário, vai ver o lucro, ver o prejuízo, onde estão perdendo, essas coisas você vai atrás, certo? Você enxerga. Ninguém é burro, né? O cara que se põe a empreender, ele é uma pessoa que ele tem que enxergar. Já tem um pingo de De ousadia. ousadia, só tem coragem, que é o primeiro ponto. Num país desse aqui, empreender o negócio agora tem que ser valente. Agora, você tem que procurar uma ajuda, fazer palestras, ir em palestras, e é isso que eu estou dizendo, procurar as associações, tem, todas as cidades tem. E aí, um outro, até para finalizar aqui, tem até um outro podcast que a gente vai gravar, é o como as mulheres eu tô vendo muito à frente, viu, Negrini? Eu vejo a mulherada aí estudando, indo atrás, vindo com inovação, a mulherada tá arrebentando, entendeu? Tá, eu vejo muita mulher voando aí como empresária. Isso é muito legal, isso é muito legal. A gente poderia convidar, talvez, uma empresária ou alguém que queira participar dos Manja aí, para participar do nosso programa, trocar uma ideia com a gente, contar os seus desafios, que também são ainda às vezes maiores, né? Porque além de tudo, ainda é mulher, né? Que tem várias responsabilidades, às vezes maiores do que o homem, vários problemas, né? Do dia a dia, de enfrentar preconceito, tem tantas outras coisas. Então é legal ouvir uma mulher. Vamos trazer sim, a gente vai aprender muito, porque a gente não vive isso, mas a gente aprende muito com isso. Negrine, acho que hoje foi um dia muito legal para as pessoas perceberem que tem muita gente quebrando mesmo. E você que consegue sair dessa. Dá para sair, entendeu? Dá para sair. A única coisa que não tem solução é a morte, tá certo? É isso que as pessoas têm que ter na cabeça. A morte morreu, você vai lá, enterra, acabou, sabe? A gente gira nos nossos podcasts, mas no final das contas, tudo que a gente tem falado aqui, vocês repararam que é informação, que é capacitação, eles ensinam. Buscar as coisas. Resumindo, você falou, para encerrar, né? Você falou das mulheres, né? Não há absolutamente nada de diferente. É que é uma sociedade machista, por história, né? A mulher tem a prerrogativa diferente, né? Que eu acho que é complicado, mas é a parte dela, que é a da maternidade. Que num período compromete uma parte mais de horário, Mas hoje as mulheres estão estudando, formadas, você tem executivas de primeira linha, tá certo? Eu convivo com mulheres que são fantásticas, sensacionais. Você vê na sociedade aí, pessoas. Agora, essa visão, nós somos todos iguais, tá certo? Nós somos todos iguais perante o Criador. Não, e no final das contas, não importa de ser homem, o que você é, você tem que entregar resultado. Tem que entregar o resultado. Então, nós somos iguais, né? com prerrogativas diferentes, tá certo? Nós somos iguais. Então, eu acho que isso aí já mudou muito, tá certo? E vai ficar cada vez mais acentuado esse espaço, tá certo? A gente tem aí nas cidades aí, mulheres aí que estão fazendo um trabalho extremamente interessante, tá certo? De base, tá certo? Na questão até política. Sim, sim. Pessoas estão mexendo na base. Bem ativas, bem ativas, porque isso é importante, né? Você tem na nossa cidade aí, tem um monte de mulheres que comandam empresas que são... Sim, o Ceará tá voando. Entendeu? E eu acho isso fantástico. Vamos trazer pro jogo. Eu quero estar junto com esse povo. Quero aprender com esse pessoal. Tem muito o que aprender com as mulheres, né? Eu trabalho com das mulheres, tá certo? E eu aprendo quase que diariamente com elas. Estamos engatinhando aí perto do que elas
são, em termos de capacidade, visão, são sensacionais. É isso aí. Valeu, gente, nosso podcast. Semana que vem tem mais. Traga o tema, traga novidades. Tem muita coisa polêmica rolando. Negrini, valeu, hein? Agradeço e nós aqui. Semana que vem nós estamos com um outro tema aí. É isso aí. Boa semana a tu. Valeu. O gosto melhorou, gente. Manda recado aí que o Fernandinho tá zerado agora. Valeu, um abraço. Valeu, Fernando. Abraço.